Frederico, sou evangelista de tecnologia médica da Magic Software Brasil e hoje eu vou estar com vocês então para nós conversarmos um pouco a respeito de dicas de Magic XP. A dica que nós vamos apresentar hoje, ela se classifica como uma dica de melhores práticas de desenvolvimento, tá? Ela é baseada numa matéria que nós publicamos um tempo atrás, no nosso blog Magic Brasil, e hoje, através desse vídeo, a gente vai tentar provar o nosso ponto de vista a respeito dessa dica que nós passamos. Eu vou iniciar, então, compartilhando a minha tela. Então, essa dica que nós vamos falar hoje tem a ver com essa matéria que nós publicamos a respeito de threads da licença do Magic XP. Então, nesse post aqui do nosso blog Magic Brasil, nós basicamente explicamos qual que é o impacto, a interferência do número de threads da licença na execução dos projetos Magic XP. Então, nós falamos basicamente a respeito da quantidade de fluxos paralelos em execução que podem haver no projeto em função do número de threads que está sendo disponibilizado na licença. E mais ao final, nós demos uma sugestão a respeito de como fazer para processar um grande volume de dados quando se tem poucas threads disponíveis da licença para não ocupar desnecessariamente essa thread. Tá? Então, hoje nós vamos mostrar como aplicar isso aqui na prática. Vamos considerar um cenário hipotético de integração, como esse aqui, onde nós precisamos fazer uma integração entre dois sistemas, um sistema de frente de caixa e um sistema de retaguarda. E, periodicamente, nós temos que transferir todas as notas de venda que foram geradas no frente de caixa para o sistema de retaguarda. Então, a nossa especificação está solicitando que isso seja feito a cada turno, né, basicamente a cada 8 horas. Quando se encerra um turno, inicia outro. O sistema de frente de caixa vai nos disponibilizar as informações através de base de dados. Já o sistema de retaguarda está preparado para receber informações de outros sistemas, porque ele provê um web service SOAP. Então, nós precisamos consumir um web service desse sistema de retaguarda para transferir as notas que foram geradas lá no sistema de frente de caixa. E essas notas elas precisam ser transferidas através de um arquivo formato CSV, que é o que o sistema de retaguarda está aguardando. Além dessa transferência, que nós temos que fazer a cada turno, nós também precisamos criar um web service nosso para prover informações a partir do sistema de frente de caixa, para que ele possa ser consultado a qualquer momento, para se saber o quanto que já foi vendido, né, naquele momento. E nós vamos fazer isso tendo disponíveis o Magic XP Server usando a licença de uma thread. Então, a partir dessa especificação que nós temos aqui, nós podemos inicialmente pensar num fluxo de integração desta forma. Okay? É um fluxo simples, onde nós vamos pegar e fazer uma consulta no sistema de frente de caixa, né? Então, como ele disponibiliza as informações em base de dados, a gente vai fazer a consulta para pegar as informações que nós precisamos. Vamos criar o flat file, que é o arquivo CSV, que vai conter, então, todas as notas daquele turno que nós precisamos transferir. Aí a gente simplesmente vai ligar e transformar os dados, né, da origem para o destino. Aqui, no caso, também estou contando quantos registros eu processei. Okay. Pega essa informação do arquivo CSV, que está aqui, converto ele para o envelope SOAP, no formato que o sistema de retaguarda espera receber, a partir do WSDL que o sistema de retaguarda me forneceu. E eu pego esse envelope SOAP e transmito, né? Faço aqui a transferência para o sistema da retaguarda. Como a especificação nos pede que isso seja feito periodicamente a cada turno, eu tenho aqui um agendador,
que executa todos os dias em horários específicos. Às 8, às 4 da tarde e à meia-noite eu faço essa operação. Okay? Então, muito tranquilo, muito simples, não há nada de revolucionário aqui nesse fluxo de integração. E quando nós colocamos ele para executar, vamos dar uma olhada no que acontece. Esse aqui é o nosso fluxo, Create Data Source 1. Então, o fluxo se inicia, ele monta o CSV. Aqui eu estou mostrando que eu selecionei nessa execução 44.491 notas. Ele envelopa o CSV dentro do formato SOAP, transmite para o meu web service e termina a execução do fluxo. Aqui eu tenho o retorno do meu web service, ok? Está dizendo que ele recebeu nessa data, ele recebeu 8 milhões e poucos bytes. Na verdade, é esse arquivo aqui. Esse aqui é o meu web service de background, sistema de retaguarda. Ele recebeu, então, aqui o CSV com todas as 44 mil notas fiscais. Certo? O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é para esse tempo. Tá? Então, esse fluxo ele executou e por 2 minutos ele ficou, então, ocupando exclusivamente uma thread da licença do Magic XPI. No nosso caso, no caso desse cenário hipotético, é justamente a única thread que nós temos. Né? Nós estamos usando um projeto que usa uma licença de XPI com apenas uma thread. Isso significa que durante esses 2 minutos, exatamente daqui nas 15h26:05 até as 15h28:15, não era possível o XPI executar nenhum outro fluxo de integração, porque a thread estava ocupada exclusivamente para essa execução, para esse fluxo. Você pode imaginar que 2 minutos não seja um tempo muito grande, e ele realmente não é, mas num projeto, na prática, na vida real, é muito normal que a gente tenha fluxos que possam demorar 10 minutos, 30 minutos executando, dependendo da quantidade de atividade que ele está fazendo. Ok? Além disso, ele ficar 2 minutos com a thread exclusiva para ele, nós geramos um documento de 8 megabytes, que também não é muito grande, mas nós já vimos em projetos em execução do Magic XPI fluxos gerando documentos de 400 megabytes, 500 megabytes. Né? E esse documento, ele é gerado, se nós vamos olhar aqui, numa variável de memória, do tipo blob, no Magic XPI. Depois ele é copiado para uma outra variável de memória, que é a variável que vai conter o envelope SOAP do web service, e dentro desse envelope está também o CSV que eu acabei de gerar. Ou seja, essa memória alocada, ela se multiplica muitas vezes dentro do fluxo, conforme a gente for passando os dados de um componente para outro. Né? Então, de repente, eu tinha 16 MB de memória da thread alocada, no próximo passo eu já posso estar com 16. Se por acaso eu for fazendo cópias disso em outros lugares, 32, 64. Tá? Então, eu gerei uma variável de memória de 8 megabytes de dados, que realmente é um dado grande, é um volume grande para a gente estar contendo isso em variáveis de memória. E eu ocupei esse meu fluxo por 2 minutos, simplesmente eu deixei o Magic XPI sem poder executar nenhum outro fluxo. Lembre-se que nós temos um outro processo aqui, que é a criação de um web service. Então, aqui nós criamos um web service para que sistemas externos pudessem chamar esse web service e consumir informações da nossa integração. Porém, durante esse intervalo aqui, qualquer sistema que consumisse esse web service, eles teriam que esperar esse fluxo acabar, porque não havia thread para atender aquela requisição. Né?
Se eu só tenho uma thread na licença, eu só posso ter um fluxo em execução por vez. Então, no caso de 2 minutos, esse cliente que chamaria o web service, ele teria que esperar 2 minutos. Se meu fluxo demorasse 30 minutos executando, ele ficaria 30 minutos enfileirado, o que provavelmente geraria um timeout do lado dele. Aí ia depender também se ele tinha uma determinada inteligência analógica para tentar novamente a chamada, o que ia acontecer. Tá? Bom, como é que nós podemos fazer essa mesma atividade, essa mesma integração, porém de uma forma mais eficiente do ponto de vista de alocação da thread da licença? Então, eu tenho uma segunda versão dessa integração. Tá? Esse aqui é o Free Data Source One. Eu tenho aqui a segunda versão, que é basicamente a mesma operação. Ok? Então, eu vou fazer um select no meu sistema de frente de caixa, tá? Para montar o CSV. É a mesma integração. Porém, eu tenho duas variáveis de controle a mais nesse fluxo, que é a chave inicial e a última chave. Okay? A chave inicial, eu estou usando ela para marcar da onde eu começo a selecionar os dados da minha base de integração. Nesse fluxo inicial, eu não tinha nenhum tipo de filtro dessa forma. Claro que num projeto de integração em produção, vão haver aqui cláusulas where para filtrar exatamente quais os dados que têm que ser transferidos. Mas aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de filtro específico para saber de onde eu começo. Porém, na minha segunda versão, eu tenho o Start PK, que eu uso como filtro. Tá? Então, eu vou fazer um select no banco de dados e vou escolher aqui uma chave primária que identifica esses dados, e eu só começo a pegar os dados que forem maior ou igual ao meu valor inicial de filtro, que é o meu Start PK. Além disso, à medida que eu for selecionando os dados e montando o CSV, eu também vou guardando aqui numa outra variável, que é o last PK, ou seja, meu último valor de chave, a última chave que eu li, que retornou para esses dados aqui, nesse record set, para que eu possa usar ela posteriormente como ponto inicial da próxima seleção. E, muito importante, eu estou fazendo aqui no SQL Server um top 500. Então, eu estou selecionando não todos os registros que eu tenho que levar para o meu sistema de retaguarda, mas eu estou selecionando de 500 em 500. Então, eu faço essa seleção de 500 registros a partir de um número X, que inicialmente ele começa com 0, ou seja, então eu faço os primeiros 500. Eu monto o envelope SOAP, transfiro esses 500 registros, e aí eu solicito executar novamente meu fluxo de integração, iniciando da última chave que eu li mais um. No caso aqui, a minha chave é numérica, eu posso acrescentar mais um para apontar para a próxima chave de localização. E eu repetir isso tantas vezes quantas forem necessárias, até que não haja mais registros retornando no meu select. Como é que eu sei que não houve mais registros? Porque eu estou contando. Tá? Eu estou contando aqui quantos registros eu encontrei, transferi para o arquivo CSV. Então, eu testo, né? Se eu encontrei registros, eu prossigo com a integração. Do contrário, eu sei que terminou e eu não tenho mais dados para transferir. Então, aqui, nessa versão número 1, nós selecionamos inicialmente 44.400 registros. Aqui na versão número 2, eu vou selecionar os mesmos 44.400, porém de 500 e 500. Quando eu for executar
essa segunda versão da minha integração, que está aqui, vocês podem ver que eu tenho várias execuções do fluxo em sequência. Okay? No total, foram 89 vezes que eu executei o mesmo fluxo, porém, eu imprimi aqui, né? Nós iniciamos a primeira vez da chave 0 até a 500, selecionamos 500 registros. Na segunda vez, nós começamos da chave 501 até a 1000, né? Pegamos mais 500 registros. 1001 até 1500 e assim sucessivamente, até que não haviam mais registros para prosseguir, né, para transferir. E aí, nesse momento, a integração terminou e ficou por conta do agendador disparar novamente o fluxo de integração. A cada 500 registros, nós montamos um CSV e transferimos, tá, para o web service do sistema da retaguarda, que são esses arquivos aqui. Então, eu tenho, né, exatamente aqui 89 arquivos, sendo que cada vez, né, cada arquivo agora ele tem mais ou menos 95 KB e não mais 8 MB de dado. Okay? Então, a memória da thread aqui, na execução de cada fluxo, ela foi bem menor, a alocação de memória dessa thread foi bem menor, porque cada CSV não chegava a 100K, enquanto na versão anterior o único CSV já tinha 9 MB de dado. Mas o mais importante é que mesmo com uma única thread, eu pude fazer as integrações e também atender as chamadas de web service. Lembre-se que nós temos aqui um fluxo que provê um web service. Então, ele foi invocado várias vezes para o sistema cliente, né? Aqui nós temos a marcação inicial e final de cada vez que ele foi acionado. E cada execução, ela ocorreu no intervalo de uma dessas integrações aqui. Então, se nós pegarmos e monitorarmos a hora inicial e final de cada execução, ela se encaixa nesse intervalo aqui, ó, no meio dessas duas linhas. Por quê? Porque quando eu solicitei que o fluxo executasse novamente através de um PSS para esse próprio fluxo, essa demanda de execução, ela entra na fila de execuções da 1 GSpace atrás de todas as outras requisições que já estiverem lá. Então, ela vai concorrer por essa thread de licença, esperando uma vaga, né, esperando um momento em que ela possa ser executada pelo Magic XSpace Server. Então, na prática, eu transfiro 500 registros, depois gera uma demanda para transferir mais 500, mas se por acaso, nesse meio tempo, alguém consumiu o meu web service, ele pode ser atendido, porque se durante a execução desse fluxo veio uma solicitação de consumo do web service, ela enfileirou, porque eu só tinha uma thread na licença, porém, assim que ele terminou, ela foi atendida. E depois que ela foi atendida, é que meu próximo grupo de registro a integrar é que iniciou a executar essa etapa da integração. Então, veja que cada execução desses blocos de 500 registros, eles não estão consumindo nem meio segundo. Está vendo aqui, ó? Eu processo todos os 44 mil registros, mas em blocos de 500, que eu não consumo, eu não aloco a thread nem por um segundo, liberando ela para que ela possa atender requisições de outros fluxos que eu tenho no meu projeto de integração. Ok? Então, essa é uma prática bem interessante que a gente recomenda.
para que a gente possa ter, então, um uso eficiente das threads, tá, nos projetos Magic XPI. Então, o problema que a gente tem visto realmente é que no desenho dos fluxos de integração, né, na etapa de análise do fluxo de integração, algumas análises têm sido puladas, né, alguns cálculos têm sido pulados, especialmente essa questão do volume de dados a transacionar na minha integração e quanto tempo que isso vai ficar alocando na minha thread da licença XPI. Então, por não prestar atenção nesse detalhe, eu posso desenhar um projeto que no momento que, com várias atividades em paralelo, que eu estou esperando que elas possam ser atendidas em paralelo, porém, no momento que eu coloco isso para executar, o resultado não é o que eu esperava, justamente porque eu estou ocupando a thread que eu tenho disponível por muito tempo. Porém, se eu optar por segmentar a integração, eu faço um uso muito mais eficiente da thread da licença, ocupo ela por pouco tempo, e isso permite que eu possa atender várias demandas diferentes, mesmo tendo uma única thread. Ok? Bom, essa era a nossa dica de Magic XPI para hoje. Espero que ela tenha sido útil. Espero também que vocês coloquem ela em prática assim que possível. Nós nos encontraremos novamente numa próxima sessão Magic Dicas e Truques. Obrigado e até a próxima.